No que diz respeito às primeiras cidades que surgiram na região do Crescente Fértil, é importante observar com vocês, meus caros alunos, que na Mesopotâmia, estas cidades elas adquiriram características bem diferentes do que aconteceu no Egito, onde houve a formação de um estado centralizado que, após a unificação do Alto e do Baixo Egito, que eram dois reinos divididos, através da figura do faraó Menés, nós vamos observar que na Mesopotâmia, estas cidades elas eram cidades-estado, o que significa que eram cidades independentes, com uma maior autonomia e, portanto, com as suas próprias leis e suas próprias regras. Dentre estas cidades-estados fundadas pelos sumérios, nós podemos citar para vocês conhecerem a Babilônia, Nínive, Uru, Nippur, Lagash, entre outras cidades que foram importantes na formação da sociedade mesopotâmica. E nestas cidades que tinham leis e regras próprias, foi importantíssimo, durante o reinado de Hammurabi, a criação do primeiro código de leis escritas, que ficou conhecido como Código de Hammurabi. Esse código, meus caros alunos, ele é baseado na lei de Talião, a qual diz que olho por olho, dente por dente, o que significa na prática que a pena a ser aplicada ao indivíduo era proporcional ao crime por ele cometido. Se alguém arrancasse o olho do outro em um eventual conflito ou briga, ele teria o seu olho arrancado. Ou seja, aplicava-se ao indivíduo uma pena semelhante àquilo que ele cometeu, ao delito por ele cometido. E é importante, então, que vocês observem que, a partir da criação do Código de Hammurabi, as leis se tornaram mais rígidas e severas, porque não dava para ser adequada de acordo com a situação como era antes, que eram leis orais e baseando-se nos costumes tradicionais e passada de pai para filho. Neste aspecto, é importante destacar com vocês também a questão da organização política, social e econômica das primeiras civilizações. É importante destacar nos seus aspectos econômicos que tanto o Egito quanto na Mesopotâmia, a principal atividade econômica era a atividade agrícola. Eram sociedades que desenvolveram a agricultura e dela tiravam o seu sustento, garantiam a sobrevivência dos seus habitantes. E para isso a presença dos rios foi de fundamental importância. O Nilo tinha cheias regulares. Já na Mesopotâmia, nós vamos ver que as cheias eram irregulares. Elas não aconteciam com a mesma frequência. É importante destacar para vocês, por exemplo, que no Egito, durante o período de junho a setembro, era um período que as colheitas, o plantio não era realizado, era o período das enchentes. Então, todos os anos eles sabiam que neste período seria praticamente impossível fazer o plantio. Então, era preciso antecipar, produzir excedentes, produzir a mais no período anterior para ter o que sobrar, o que comer posteriormente. Então, os egípcios desenvolveram, assim como os mesopotâmicos, canais de irrigação, diques, para aproveitar as chuvas e as águas dos rios para fazer os plantios.